Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Claudinei Fernando, eu vou estar trabalhando língua portuguesa com vocês. Língua portuguesa é essa matéria que a gente muitas vezes acaba negligenciando um tanto na escola, achando que é uma matéria fácil de entender, porque fala a língua portuguesa desde que nasceu, então para que estudar tanto a língua portuguesa, né? Pessoal, na verdade em concurso público a língua portuguesa era cobrada de várias maneiras, tanto que a gente vai começar essa primeira aula falando exatamente sobre isso. A língua portuguesa não é apenas você falar ou você ler a língua portuguesa. O concurso tem muitas questões de interpretação de texto que até são bastante bondosas com os candidatos, outras que exigem um pouco mais de competência, então nós teremos aulas específicas sobre técnicas de interpretação de texto. Mas a língua portuguesa que mais me chama a atenção, principalmente em questões de concurso público, é aquela que exige um tanto de técnica de gramática, e principalmente a gramática aplicada ao texto. O uso de pronomes, por exemplo, o uso de concordância, aquele acento de crase, que não é assim tão complicado de utilizar, mas que demanda um estudo prévio, um conhecimento prévio da linguagem que nem toda pessoa tem paciência de captar antes de chegar exatamente na crase. É normal, por exemplo, que um aluno que esteja estudando para concurso, de repente resolva estudar sozinho ou estudar por aulas que ele pode encontrar no YouTube, alguma videoaula isolada e procure, por exemplo, videoaula especificamente sobre crase. E o professor já começa falando sobre a questão da junção da preposição a com o artigo a, e o aluno já não sabe o que é a preposição e não sabe quando se usa a preposição, e por isso a gente tem essa ideia de que uma videoaula isolada não tem o mesmo efeito de um curso todo. Eu creio que questões de língua portuguesa que envolvam o uso da gramática e a gramática aplicada ao texto são questões muito boas para você que vai fazer o curso completo. Porque normalmente as pessoas não têm um domínio muito grande da gramática. Elas realmente fazem questões de interpretação, acabam se saindo bem em questões mais simples, mas isso faz com que metade da prova seja realmente compreensível e outra metade seja aquela coisa feita meio da forma como a pessoa pensa que era, e quando ela erra ela percebe que na verdade não tem como você fazer apenas por instinto a questão das provas de língua portuguesa. Por isso, esse curso se propõe a falar tanto de interpretação de texto, quanto de gramática e também de linguagem como um todo, já que os concursos também cobram a questão do uso da linguagem. Por exemplo, muitas vezes a questão fala sobre coloquialismo e a pessoa não sabe o que é coloquialismo. As gírias são proibidas em textos de concurso, por exemplo? Não, as gírias são muito utilizadas, as gírias inclusive transformam a linguagem muito rapidamente e não raros são alvos de cobrança em questões de concurso. Por isso essa nossa primeira aula, eu fiz um slide de abertura para que eu apresentasse a vocês qual é a ideia do nosso trabalho nessa nossa aula 1. Começo com uma apresentação geral sobre a matéria e falo sobre a linguagem como um todo, já que língua portuguesa é um tipo de linguagem. Depois nós falaremos sobre a estrutura da gramática, como se dá o estudo da gramática. Você vai ter um mapa de como a gramática da língua portuguesa se estrutura para entender como a gente vai trabalhar a gramática ao longo do curso, e trabalharemos já nessa primeira aula algumas questões de ortografia, algumas regras específicas de ortografia. Vejam, por exemplo, pessoal, a questão que eu coloco em tela nesse momento. O que é cobrado em concursos públicos? Interpretação de texto e questões gramaticais nem sempre contextualizadas. Eis o que me chama a atenção. Geralmente a gente fala em gramática dentro de um determinado contexto. A gente fala que a gramática cobrada no concurso público, ela deve estar ligada a um texto, a forma como o pronome vai atuar dentro desse texto, mas há questões, por exemplo, envolvendo ortografia, questões envolvendo regência verbal, concordância verbal, que nem sempre dependem necessariamente do contexto para serem compreendidas. Coloco na tela agora, nesse momento, algumas expressões bastante comuns nas ementas dos concursos. As ementas costumam falar, por exemplo, em inferência de informações implícitas no texto. O que é inferência? Inferir algo significa você chegar a uma conclusão de acordo com os dados que são fornecidos, ou seja, é a própria interpretação de texto. Identificação de aspectos lexicais que contribuem para a significação e a coesão do texto. Professor, não sei o que são aspectos lexicais. Léxico, pessoal, é o vocabulário da língua portuguesa. Aspectos lexicais, portanto, se referem a aspectos relacionados ao vocabulário da nossa língua. Relações entre as partes de um texto está intimamente ligado à expressão que eu usei no tópico anterior. A coesão de um texto é exatamente a ligação, a relação entre as partes de um texto. Coisa que conjunções, coisa que preposições e os pronomes costumam fazer, estabelecer relações entre as partes de um texto. E a exploração de recursos semânticos e morfossintáticos. O que significa isso? Recursos de sentido, de significado, entender o que uma determinada palavra pode significar naquele contexto. E quando fala em recurso morfossintático, você está trabalhando a gramática como um todo. Morfologia, eu vou apontar aqui na tela
tela, morfologia, refere-se exatamente à forma da palavra, se a palavra é escrita com S, com Z, se ela deve ter acento, a questão do hífen, que é uma questão que o acordo ortográfico recentemente modificou bastante. A morfologia trata da forma da palavra, a morfologia também trata da classificação das palavras. Palavras são classificadas como substantivo, adjetivos, pronomes, estudaremos tudo isso. E aspectos sintáticos dizem respeito a como a palavra se comporta quando colocada numa oração, função sintática que desempenha essa palavra dentro de uma oração. Resumindo, a interpretação de textos é algo bastante cobrado, a exploração do vocabulário é algo bastante cobrado, elementos coesivos responsáveis pela costura do texto, elementos coesivos são responsáveis também pelo fato de como as ideias progridem, a morfologia, que diz respeito à forma e classificação das palavras, sintaxe, que diz respeito à forma como as palavras se comportam dentro de uma oração, e a semântica, que é o sentido que a palavra acaba tendo em determinado contexto. Ou seja, um resumo do resumo. O concurso público vai cobrar toda a gramática. Via de regra, ele cobra toda a gramática. Você consegue perceber por essas poucas expressões como é possível abranger todo o estudo da língua portuguesa com pouquíssimas expressões. Se você fala em recursos semânticos e morfossintáticos, você pode pegar uma gramática daquelas de 500, 600 páginas, é aquilo tudo. Semântica diz respeito ao sentido que as palavras têm em determinado contexto. Morfologia, classificação das palavras, isso costuma ser metade de um livro de gramática, e a outra metade é a sintaxe e a relação entre as palavras dentro de uma oração. Ou seja, pessoal, os concursos como um todo, por mais que a ementa seja muito enxuta, eles cobram bastante questões relacionadas à língua portuguesa e, óbvio, algumas questões são mais recorrentes que outras, mas é difícil você negligenciar qualquer tema relacionado à língua portuguesa. Eu coloquei, por exemplo, na tela, um cartaz em que existe exploração, por exemplo, do recurso semântico, o sentido que uma palavra tem. Quando eu falo exploração lexical, do léxico, nós estamos falando como as palavras são exploradas em determinado contexto. É o fim da picada, acabe com a dengue. Acumular águas nesses objetos traz a dengue. A partir da hora que você joga água fora, acaba com a doença e a expressão é o fim da picada, nesse caso ela gera mais de um sentido. O fim da picada do mosquito da dengue e também utilizamos que é o fim da picada quando dizemos que é o fim do caminho, quando não existe mais chance de algo acontecer. Aquilo é o fim da picada, ou seja, estamos acabando com a dengue. Estamos usando uma expressão coloquial, estamos usando uma expressão de gíria e ao mesmo tempo ela dá essa ideia da picada específica do mosquito da dengue que não mais haverá se o mosquito for eliminado. Portanto, é normal que os concursos, por exemplo, trabalhem questões específicas relacionadas a uma palavra ou outra, como também podem trabalhar a sintaxe como um todo. O que eu coloco agora na tela para vocês é algo que, na verdade, acaba norteando as aulas de língua portuguesa quando falamos de concurso público. A cobrança da gramática, via de regra, vai depender do que é possível explorar no texto que está na prova. Pessoal, é por isso que pronomes, a acentuação gráfica, os conectivos, as preposições, as conjunções, as relações sintáticas entre o verbo e o sujeito de uma oração, entre o verbo e o seu complemento, o objeto direto, indireto, e mesmo a pontuação são temas que você precisa dominar. Porque é muito fácil, em qualquer texto você encontrar o uso de pronomes fazendo ligação entre partes do texto. A acentuação gráfica é algo que qualquer texto permite que seja trabalhado. Não depende exatamente do texto trabalhar a acentuação gráfica, mas é óbvio que há muitas palavras acentuadas, isso permite trabalhar as regras de acentuação. Os conectivos, conjunções, preposições, que estabelecem exatamente a ligação entre os termos, relação entre os elementos da oração, que seria a relação sintática, e a pontuação, o uso de vírgulas, por exemplo, no texto. São temas que normalmente aparecem com muita frequência. Outros temas, como a crase, o uso da partícula C, especialmente na voz passiva sintética, pronome relativo, são temas que exigem do candidato um domínio profundo das relações entre os termos da oração e a aplicação de regras gramaticais. Esses assuntos, desta última parte, são assuntos que vão diferenciar demais você dos seus concorrentes, porque são assuntos que não podem ser estudados de maneira isolada. Eles realmente exigem um domínio maior da gramática. Portanto, há questões de pura interpretação, questões que dependem do conhecimento básico de como a linguagem é utilizada em determinadas situações comunicativas, podemos falar em linguagem culta, linguagem coloquial, toda a variação linguística. Outras questões que exploram o efeito de determinada palavra no contexto em que ela se encontra, é o fim da picada, a palavra picada ali, por exemplo, pode ter mais de um sentido. Questões em que a gramática está realmente contextualizada, como a forma segundo
a qual um pronome pode, de repente, retomar um outro termo na oração, e aquelas questões em que temas como a fonologia, o som que emitimos ao pronunciar as palavras, o uso de ditongos, por exemplo, a ortografia pura, a forma como a palavra é escrita, formação de palavras com acréscimo de prefixo e sufixo, por exemplo, crase e pontuação são cobrados isoladamente. Não depende de um contexto para que você cobre, por exemplo, uma questão de ortografia. Basta você analisar se a grafia da palavra está correta ou não. Nesses casos, nem sempre a questão depende de um contexto. Pessoal, feita essa primeira consideração sobre o que é cobrado em concurso público, quais são os temas mais relevantes, já que os concursos tendem a cobrar a gramática dentro de um determinado contexto, já que os concursos costumam analisar textos, começam inclusive geralmente com questões puras de interpretação. Você interpreta aquilo que o texto diz, não aquilo que você pensa sobre o texto. Geralmente é de acordo com o texto. Falaremos isso numa aula futura, sobre interpretação especificamente. Agora, em relação à gramática, é importante sim que você entenda que existem questões contextualizadas, então certos temas são mais fáceis de serem contextualizados e por isso são mais recorrentes, mas existem temas isolados de bastante importância também, como é o caso, por exemplo, da acentuação gráfica, bastante cobrada em concursos públicos. A questão que eu coloco agora para vocês já é uma parte bastante importante da aula, em que eu falo sobre como a língua portuguesa se comporta dentro das linguagens como um todo e na situação de comunicação. Pessoal, esse slide resume o que você precisa saber sobre a comunicação como um todo. A comunicação se dá entre interlocutores, as pessoas que conversam, as pessoas que falam entre si, a pessoa que escreve e a pessoa que lê, por exemplo. Interlocutores que utilizam uma ou mais linguagens para tornar comum uma mensagem através de um determinado canal. E a forma como se dá a comunicação adapta-se ao contexto em que ela ocorre. Vamos para o quadro, que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia. Já deixei no quadro, pessoal, dois elementos essenciais da comunicação, o emissor e o receptor. Precisa haver um emissor, eu falando para você, o meu receptor. Entre emissor e receptor vem o ponto que costuma ser o alvo do nosso estudo, a linguagem. O emissor transmite uma mensagem até um receptor por meio de uma determinada linguagem. A linguagem, portanto, é o que possibilita a troca de informações de um emissor para o receptor. Quando falamos em linguagem, nós temos várias nuances que podem ser destacadas. Por exemplo, existe a linguagem verbal, essa, através das palavras com a qual eu me comunico com você, essa, com a qual posso transmitir minha mensagem através desse quadro. Existe a linguagem gestual. Quando abro minhas mãos, por exemplo, para mostrar que algo é mais importante, para dar determinada evidência, a linguagem gestual reforça a minha linguagem verbal. Eu posso estar falando numa sala de aula, um aluno está me incomodando lá no canto da sala. Enquanto eu converso com os alunos, eu olho para ele e faço isso aqui. O meu olhar e esse gesto de levar a mão à boca já comunicou para ele o que eu estou pedindo. Ele provavelmente vai entender e vai se acalmar. Veja, não houve uso de linguagem verbal, houve apenas linguagem não verbal, a linguagem gestual. Professor, os concursos exploram linguagem não verbal? Geralmente, pessoal, ela vem junto da linguagem verbal. Uma charge, uma tirinha, explora tanto a linguagem verbal, escrita, quanto a linguagem não verbal. Às vezes é na face do personagem que você percebe se ele está sendo irônico, se ele concorda com o que o outro personagem diz, se ele está falando aquilo com raiva ou com alegria. A linguagem é essencial para que haja comunicação. Essa linguagem, como nós falamos, pode ser verbal ou não verbal. Determinadas nuances da linguagem, principalmente na linguagem verbal, você percebe que a linguagem pode ser mais culta, mais erudita, mais presa à norma padrão que a gramática acaba exigindo dos interlocutores, ou pode ser uma linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia, mais carregada de gírias, muitas vezes de vícios de linguagem, como pode de repente ser uma linguagem vulgar. A linguagem acaba, mesmo que não seja de interesse de quem trabalha com a linguagem, rotulando os interlocutores. Existe algo chamado preconceito linguístico, quando alguém fala de uma forma muito diferente de nós, principalmente quando nós falamos muito próximos da norma culta e alguém usa uma concordância, por exemplo, incorreta, quando a pessoa pede 3 pão com mortandela, nesse caso, é quase inevitável que haja o tal do preconceito linguístico. Você olha para a pessoa que pede 3 pão com mortandela e fala assim, puxa, 3 pão com mortandela? E aí você acaba sendo preconceituoso com a pessoa por culpa da linguagem dela. É normal que a gente tenha esse tipo de preconceito. A linguagem, pessoal, fala muito sobre o receptor, sobre o emissor também. Dentro dessa questão da linguagem, eu trabalhei ali no slide com vocês e expliquei que a linguagem é utilizada para transmitir uma mensagem. A mensagem é aquilo que eu quero dizer.
Esta é a mensagem. E ela é transmitida através de um determinado canal. O ar é o canal que você está utilizando e eu também, para que o som da minha voz chegue até você. O quadro é o canal que nós utilizamos para que a linguagem escrita chegue até você. Então existe um canal que transmite essa comunicação através de uma linguagem. E também coloquei ali que existe o contexto em que se dá a comunicação. Claro, o contexto é tudo que envolve emissor e receptor. Se, por exemplo, nós estamos numa torcida de futebol, nós utilizamos um tipo de linguagem. Se nós estamos num ambiente mais formal, a linguagem tende a ser diferente. A variação de linguagem ocorre de acordo também com o contexto em que as pessoas estão. Bom, pessoal, essa ideia sobre a linguagem, como acontece a comunicação de um emissor para um receptor, de uma mensagem através de um determinado canal, é bastante importante. Quando, por exemplo, uma questão de concurso público falar sobre os interlocutores, quem são os interlocutores? Emissor e receptor. Se ela apenas falar em interlocutor, a linguagem não está adaptada ao interlocutor e por isso houve uma falha de comunicação. O interlocutor é a pessoa com quem você conversa. Muitas vezes você precisa adaptar a sua linguagem ao seu interlocutor sob a pena de você não ser compreendido. Coloquei também para vocês, e eu chamo a atenção de novo para a tela, sobre a questão da norma culta padrão e linguagem coloquial. Coloquialismo é algo bastante abordado em provas de concurso de maneira geral, tanto concurso público quanto vestibulares. Norma culta padrão, pessoal, busca exatamente uniformizar o uso da língua. Por isso se chama norma padrão, para que eu, para que você, para que as pessoas que moram no Nordeste, no Sul, tenham um uso uniforme da língua, para que haja uma certa estabilidade linguística. Enquanto que a linguagem mais espontânea e descontraída é a linguagem coloquial. Essa linguagem marca, inclusive, determinados grupos. De repente você tem os jovens que falam uma determinada linguagem, os jovens de determinada região que falam uma linguagem carregada de gírias e de um vocabulário muito próprio. Essa é a linguagem coloquial, ela foge do padrão. Ela segue pequenos padrões de determinados grupos. E também coloquei no nosso slide sobre o que é a ideia de gramática normativa e gramática internalizada. A gramática normativa, pessoal, é a gramática que segue a norma geral, é a gramática que segue as regras que aquele livro chamado Gramática traz para nós. E a internalizada é a gramática que você internalizou, é a sua forma de falar. Obviamente que quanto mais você tem leitura e quanto mais você estuda, melhor vai ficando a sua gramática internalizada. Melhor no sentido de estar mais próxima da linguagem padrão, mais aceita por essa variedade de maior prestígio que é a gramática padrão. Portanto, a gramática internalizada é a gramática que cada pessoa carrega dentro de si. Quanto mais você estuda a língua portuguesa, quanto mais você lê, mais próxima a gramática internalizada fica da gramática padrão, mais fácil fica você escrever bons textos, mais fácil fica você se comunicar com as pessoas. Coloquei um exercício da Fundação Getúlio Vargas para nós darmos uma olhada em como acontece essa cobrança sobre variações linguísticas, sobre como a linguagem se adapta a determinado contexto. Na tirinha que eu coloco no quadro, você tem dois personagens e a primeira menininha fala: Tantra, vamos ficar aqui vendo os meninos bonitos do colégio. E a menininha mais baixinha, a Tantra, comenta: só tem garoto sarado. Veja que ela está usando uma gíria. É só a gente ficar na nossa que alguma coisa para o nosso lado rola. Mas rola o quê? Aí a bola acerta a menina que estava falando e ela fala: rola a bola. Joga aqui, vai mina, rápido, joga logo. O enunciado do texto fala: tendo-se em vista o emprego das palavras e o apelo a expressões como sarado, ficar na nossa, pro nosso lado rola e vai mina, afirma-se. O texto segue as regras gramaticais com esmero, observando o rigor da norma padrão da língua. Não, nem essa é a ideia do texto. Elas são colegiais, elas são estudantes, elas não têm essa necessidade, nem estão no momento em que é necessário observar o rigor da norma padrão da língua. Segunda questão, o texto aproveita elementos típicos da gíria, afastando-se do uso estrito da norma padrão da língua. Exatamente, a linguagem coloquial tem essa ideia de afastar-se do uso estrito da norma padrão, aproveitando elementos da linguagem do dia a dia. No caso aqui nós temos um texto carregado de gíria. O número 2 parece bastante coerente. Número 3, a adoção de elementos típicos da gíria no texto revela um grande preconceito linguístico do autor. Será, pessoal, que o fato de usar gíria torna o autor preconceituoso? Creio que não. O autor não se torna preconceituoso pelo fato de fazer com que adolescentes usem gírias. Portanto, você veja que não é uma questão nada complicada. A resposta correta seria, portanto, a resposta 2, a letra B, que diz que apenas a segunda alternativa está correta. Coloco agora para vocês
aquilo que eu conversei com vocês que a gente deveria estudar nesse momento, pessoal, porque eu acho que essa primeira aula é uma aula em que a gente pode trabalhar esse mapa da gramática, já que a gramática é a parte mais complexa, geralmente, do concurso. Vocês vejam que analisar questões de linguagem não são questões complexas demais. Interpretação de texto nós teremos logo. Próxima aula nossa será sobre interpretação de texto. Um pouco de técnica de interpretação resolve a interpretação do seu texto na hora da prova, um pouco de conhecimento do assunto, um pouco de dinâmica na sua leitura faz com que a interpretação de texto não seja complicada. As pessoas não precisam estudar demais para conseguir fazer uma boa interpretação de texto, mas a gramática, ela só se adquire com estudo. Você jamais vai conseguir entender o que é o objeto de uma oração, como se usa crase, se você não tiver um estudo de gramática que seja bastante eficiente. Por isso, acho importante a gente fazer agora um mapa de como a gramática da língua portuguesa estrutura. Porque geralmente no colégio, o seu professor estuda a gramática muito e passa para você muito do que ele estuda, mas o que acontece é que nós não temos esse mapa. Quando você aprende, por exemplo, o que é um sujeito, um objeto, você não sabe como isso se coloca dentro do estudo da gramática como um todo. Por isso, acho importante eu mostrar para vocês como uma gramática, aquele livro grosso e mesmo o estudo da gramática acaba sendo dividido para o nosso estudo de forma que isso torne mais didático o nosso curso. Chamo a atenção para a tela, portanto, e agora eu preciso explicar o que está na tela. Vou tentar fazer da forma mais simples possível, já que nós estamos tratando aqui de anos de estudo de gramática em apenas um slide. Estrutura da gramática normativa, pessoal, aquela que traça normas para o bom uso da língua, ela começa geralmente com a fonética. Existe nos livros de gramática um primeiro capítulo, bastante curtinho, que trata da fonética ou fonologia. Na verdade, pessoal, isso foge um pouco da gramática, tendo em vista que a palavra gramática significa técnica para boa escrita, e a fonética ela trata dos fonemas, dos sons da língua. É aqui que nós estudamos aquelas questões dos dígrafos, por exemplo, que parece ter ficado tão distante nas nossas aulas de língua portuguesa, a questão, por exemplo, dos ditongos, isso é estudado em fonética, é uma questão sonora. Morfologia trata da forma, como já comentamos. Vai acento gráfico? Não usa acento gráfico nessa palavra, ela é escrita com S, é escrita com Z, e a classificação das palavras. Um substantivo, um adjetivo, pronome, são formas de classificar as palavras. A sintaxe é a parte em que geralmente as pessoas têm mais dificuldade e acaba sendo a parte mais cobrada. O estudo aqui recai sobre a função que as palavras desempenham no período em que estão. Você precisa de um verbo, de uma oração, para que se estruture um período e aí você tem funções, as palavras funcionando dentro desse período. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial de tempo, lugar, modo, intensidade, são funções que as palavras desempenham no período. Além disso, estuda-se a relação que estabelecem essas palavras entre si dentro desse contexto. Por exemplo, quando falamos em concordância verbal, a concordância do verbo e do sujeito da oração. Regência verbal trata da regência entre o verbo e o complemento do verbo. A sintaxe vai estudar tanto a função dos termos na oração quanto a relação entre eles. E a semântica geralmente é uma última partezinha que nem todo livro de gramática tem, porque trata do significado, do sentido que as palavras adquirem em determinado contexto. Questão de uma ambiguidade, a questão, por exemplo, de sinônimos, antônimos, isso tudo é estudado através da semântica. Agora nós passaremos para uma segunda parte dessa aula, que é a parte especificamente de ortografia, regras de ortografia.